Senhor, nos envolva, Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluias, aleluias. Glórias e glórias, Senhor. Prepara-nos, ó Deus. Limpa o nosso coração, Senhor. Tira todo vestígio de maldade, de iniquidade, meu Deus. Nos dê uma nova chance, nos dê uma oportunidade, meu Deus. Para termos um encontro contigo, Jesus. Que seja a igreja sagrada, que seja a igreja fortificada. Meu Deus, toca, Senhor. Toca para viva a tua obra neste lugar. Abraça teu povo, Jesus. Igreja, seja abraçado, fortalecidos. Seja renovados, igreja. Ainda que você esteja passando por lutas, você é um adorador, então adore. Porque enquanto você adora, Deus opera, quebrando milhões, enviando anjos para quebrar milhões, algemas. Seja liberto, porque onde há o Espírito Santo, a liberdade, a renovo, a restauração. Então seja restaurado, seja tocado, fortalecido e abraçado pelo Deus da glória, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. É um prazer glorificá-lo, Deus. É um prazer amá-lo, Senhor. Monte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Pelo desejo de ainda estar, poder soltar a minha voz e te louvar. Vou sentir sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, aleluia, aleluia. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor, te adorarei. Eu me inspiro na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Te adorarei, sou adorador, por esse que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, por esse que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que te ame, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que te ame, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te
Louvado seja o Senhor para todo sempre. Que a tua presença abençoe a igreja e ilumine o coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Jesus. Amém. E a igreja diga que assim seja. Eu gostaria, aleluia, eu gostaria que você cumprimentasse essa pessoa que está do teu lado, dizendo a paz do Senhor a essa pessoa. Mas tem que sair do lugar, não pode só ficar no mesmo lugar. Amém, igreja? Sai do lugar, diga para essa pessoa: olha, bom dia, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Eu não posso ficar de pé diante da glória. Aleluia. Diga isso: eu não posso ficar de pé diante da glória. Eu sacrifício do teu amar, vem queimar em mim. Eu sacrifício do teu amar, vem queimar em mim. Aleluia, Senhor. Olha fogo do céu. Vocês? Sim, graças a Deus. Então pode sentar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Hoje, feriado, domingo de Páscoa. Que Deus abençoe. Igreja, eu gostaria que você já pegasse sua Bíblia em mãos e já fosse abrindo sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Para a glória do Senhor Jesus. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 53. Em nome de Jesus. Isso. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 53.
Isaías 53. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite e dia sempre. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir, e a família que habita dentro dela, no Senhor espera no Senhor sem desistir. Pronto, igreja? Acharam? Então coloca a mão na palavra, por favor. Espírito Santo, ministra, meu Deus, ao nosso coração essa palavra. Senhor, reconheço que sou homem, que sou limitado. Então que o Senhor, meu Deus, possa tomar o teu lugar no teu altar, falando comigo, falando também com toda a tua igreja. Que seja essa manhã uma oportunidade, Senhor, para que haja renovo em nossas vidas, um avivamento, e que o Senhor possa operar de forma maravilhosa, misericordiosa sobre nossos corações, e que o Senhor possa fazer com que essa palavra venha de encontro à necessidade de todos nós. É o que eu te peço de verdade, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Igreja, escute o que o profeta ele profetiza. Ao ler essa palavra, nós temos que entender que o profeta Isaías ele estava falando de algo que ia acontecer no futuro. Ele olhava para essa visão, para essa profecia, em um tempo futuro, em um tempo que ia acontecer. E nós olhamos para essa mensagem, para essa passagem, de um tempo que já aconteceu, de um tempo que já chegou. Quando o Isaías ele olhava essa profecia, ou ele recebeu essa profecia, ele olhava para a sua nação como nos dias em que o Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos. Quando Ezequiel ele profetiza sobre o vale dos ossos secos, o que ele vê na humanidade, o que ele vê no mundo, é que o mundo está assentado em densas trevas, em morte, em destruição causada pelo pecado. O Isaías via que o mundo estava assentado em densas trevas. Ele via que o pecado estava causando destruição. E o pecado realmente é uma tragédia anunciada. Dia menos dia haverá uma tragédia quando há o pecado, quando há a permanência na iniquidade, no pecado. O que o Isaías está profetizando aqui é uma luz que vai iluminar as trevas. Ele está profetizando renovo. Ele está profetizando aqui uma esperança. Então, quando você olha para essa profecia, você tem que olhar para essa profecia nos teus dias, porque o Isaías olhava para essa profecia num tempo que iria chegar, mas nós podemos alegrar o nosso coração e saber que esse tempo já chegou. Ou seja, nós estamos vivendo no tempo da oportunidade, no tempo da esperança. E muitas vezes
vezes, talvez, o seu coração está aborrecido, entristecido, angustiado, devido talvez a uma adversidade, um problema, uma situação que você esteja passando. Só que você não deve só olhar para as situações cotidianas, aquilo que precisamos, aquilo que queremos receber, não. Mas a situação da nossa vida espiritual também, como somos ou como estamos, como homens que somos. Será que o nosso coração realmente está voltado inteiramente, 100% ao nosso Deus? Será que ainda estamos com medo? Será que ainda estamos vivendo sem esperança, sendo que Cristo é a esperança do seu povo? A palavra então diz assim, igreja, Isaías 53, diz assim: quem creu em nossa pregação? Aqui foi revelado o braço do Senhor. Escute, quando Isaías ele profetiza isso, Isaías ele está dizendo assim: quem irá acreditar? Quem irá dar crédito a esta pregação, a esta verdade? Quem vai dar ouvido ao evangelho da esperança, ao evangelho de Cristo, ao evangelho que Cristo irá pregar? E nós sabemos que poucos deram ouvido ao evangelho, que poucos deram ouvido ao ensinamento do Senhor Jesus. Muitos foram contra a palavra do evangelho, muitos foram contra a palavra que Jesus veio trazer à humanidade, que na verdade Jesus veio trazer a esperança, a salvação, mas poucos notaram isso, poucos deram credibilidade a isso. Então o profeta, ele vê isso acontecendo, ele vê a descredibilidade da palavra acontecendo no futuro, ele vê que muitos vão rejeitar o evangelho, e o evangelho de Deus é que nos traz paz, é que nos traz esperança, é que nos traz renovo, é que nos traz vida. A palavra de Deus é suficiente para mudar a história da nossa vida. Muitos têm se apegado a homens, muitos têm se apegado a religião, muitos têm se apegado à idolatria, mas nós vemos aqui que 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, ele já profetizava: quem há de dar crédito? Quem há de dar crédito à nossa pregação? A quem será o braço do Senhor? A quem será o braço do Senhor? Porque no começo, quando Jesus veio para esse mundo, muitos se oposicionaram contra a palavra, muitos foram contra a palavra, muitos não quiseram a palavra. Homens como Pedro, homens como Paulo, homens como Tiago, homens como os discípulos, eles desbravaram o cristianismo, eles desbravaram a palavra de Deus. Para quê, pastor? Para trazer a mim e a você a esperança de Cristo, a esperança do evangelho. Diz assim, igreja, presta atenção, verso 2 diz assim: porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Escute, nessa época, os romanos estavam mais preocupados com um motim contra o rei César. Eles estavam mais preocupados em pessoas tentarem se opor contra César, tentarem fazer um golpe contra César, tentando se colocar no lugar de César, do que nas questões religiosas. As questões religiosas, os romanos deixavam para os fariseus e os religiosos tomarem conta.
Eles não estavam tão preocupados com as questões religiosas, eles estavam mais preocupados com a ordem do reino, com a ordem monarca. Então, quando o Isaías, ele profetiza esse verso segundo, escute, a Bíblia diz que Jesus, igreja, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu, igreja, como um príncipe, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu, igreja, como um homem simples. Quando fala que ele não tinha nenhuma formosura, não está falando, igreja, se ele era bonito ou se ele era feio. Na verdade, estavam dizendo que aqueles homens viam Jesus como um homem natural. Eles viam Jesus não como um rei, não como um príncipe, não como um homem que tinha vindo da parte de Deus, não como um Messias, não como um Salvador, o Cristo, mas eles olhavam para Jesus como um homem natural, como um homem simples. Eles não viam qualificação, eles não viam diferença no Senhor Jesus. E é por isso que eles não davam crédito ao Evangelho, que eles não davam crédito à palavra de esperança, à palavra de amor que Jesus Cristo pregava. Eles desqualificavam Jesus, por quê? Porque olhavam para Jesus como se Jesus fosse um simples homem, como se Jesus fosse um homem natural. Não havia formosura nele, ou seja, não havia diferença nenhuma entre Jesus e aqueles, ou seja, eles pensavam assim: é um homem como eu, é um homem natural, mas diante daqueles homens estava o Filho de Deus, que trazia esperança àquele povo. Escute, ainda que você não possa ver, ainda que você não consiga ver com seus olhos natural, isso não vai mudar o fato de que Jesus está no meio da sua igreja, Jesus está do teu lado, Jesus está conosco nesse momento. Então é por isso que eu sei que há esperança para a igreja, que há esperança para a gente. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo desesperançado. E agora o que eu vou fazer? Será que tem perdão para mim? Será que eu posso ser regenerado? Será que tem redenção para mim? Será que eu posso me tornar um novo homem, uma nova mulher? Então a palavra do Senhor diz que se você olhar para Jesus como príncipe, como Filho de Deus, como o próprio Deus, e crer no Senhor Jesus, então pode ter certeza que você será salvo, que há esperança para você, que há vida em você, que há amor em você. Nós temos que tomar cuidado mesmo, porque muitas vezes, sem perceber, estamos colocando Jesus de lado. Sem perceber, estamos confiando mais em coisas, em objetos, muitas vezes dados pela igreja, confiando em nomes, confiando em placa de igreja, em religião, e colocando Deus de lado, deixando Deus de lado. Só que Ele é o Deus da glória, Ele que morreu por mim e morreu por você, para trazer a minha esperança, para renovar, para aplacar a ira de Deus contra o pecado, contra o pecador. Então Jesus, igreja, Ele tem que ser o nosso tudo, Ele é suficiente para salvar, Ele é o nosso Deus, só Ele dá glória, só Ele glorificar, só Ele adorar, porque Ele é o Deus que morreu por mim e morreu por você. Por que Ele não nasce no palácio? Por que Ele não nasce como rei? Por que Ele é desprezado? Por que Ele é desqualificado pelos fariseus? Porque eles estavam esperando um novo rei que viesse a governar em lugar de César. Mas isso não acontece, porque a palavra do Senhor diz que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, você e eu, nós não somos cidadão deste mundo,
somos cidadão do celeste, nós somos cidadão do céu. É para a glória que eu e você temos que caminhar. Mas para isso mesmo, devemos arrumar a nossa vida, devemos consertar a nossa vida, amar a Deus acima de todas as coisas, devemos buscá-lo de todo o nosso coração, abandonando tudo aquilo, igreja, que sabemos que Jesus combateu, abandonando tudo aquilo que tem nos afastado de Cristo, que tem nos afastado da verdade, que tem nos afastado de Deus. Abandonar aquilo que você sabe que tem impedido o agir de Deus na sua vida. Há esperança para você, há uma nova vida esperando por você. Deus está dizendo que Ele quer mudar a tua história. Deus está dizendo que quer renovar a sua vida. O mundo estava assentado em densas trevas. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio trazendo a luz para aquela escuridão, Ele veio trazer salvação para aquilo que era destruição, Ele veio trazer vida para aquilo que estava morto. Ele é o nosso renovo, Ele é o nosso Deus. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei como está a situação da sua vida, mas uma coisa eu quero dizer para você, que Jesus Cristo é a solução. A palavra do Senhor diz que o Senhor nosso Deus se apresentou ao povo de Israel como eu sou, ou seja, Ele é tudo que eu e você necessitamos, Ele é tudo que precisamos, Ele é o que você precisa. Não é um homem, não é um pastor, não é igreja, mas é Jesus Cristo. Ele é tudo que eu e você precisamos. Escute, veja o verso seguinte, o terceiro diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos o quê? Não fizeram causa. Só que nós olhamos para isso e nos arremetemos na época dos fariseus, que rejeitaram Jesus, da multidão que seguia Jesus, pelo que Jesus tinha para fazer na vida deles, não pelo que Jesus representava. A multidão cercava Jesus porque queriam algo de Jesus. Então eu não posso querer ser como multidão, eu tenho que ser aquele que atrai a atenção de Cristo para a minha vida. Eu tenho que ser aquele que está atraindo Jesus para a minha vida. Quando olhamos para esse versículo, nós logo pensamos nos fariseus que desprezaram Jesus, que fizeram pouco caso do Senhor Jesus. Mas entenda, igreja, entenda que na verdade, igreja, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não são obedientes ao Evangelho, aqueles que não andam em santidade ao Evangelho, esses também fazem pouco causa da pregação, fazem pouco causa do Senhor Jesus, do Cristo, do Messias. Aqueles que não creem, aqueles que duvidam da ação redentora de Cristo, também fazem pouco causa do Senhor Jesus. Jesus escolheu você, Jesus chamou você. E sabe por que Jesus chamou você, igreja? Porque há uma obra de Deus acontecendo na tua vida. Jesus não está brincando com você, Jesus não chamou você para ser marionete, Jesus não chamou você para brincar com o teu sentimento, não. Ele chamou você, Ele escolheu você, porque há
tua vida, porque o desejo de Deus é salvar a sua alma, é levar você a um lugar onde o homem nunca deveria ter saído, voltar ao paraíso, porque não está em Deus mandar ninguém para o inferno, não está em Deus mandar ninguém para o inferno, isso é escolha do homem. Eu que escolho isso. Olhamos para isso e dizemos: puxa, como os fariseus fizeram um pouco causa do Messias, do Rei, do Filho de Deus. Mas quando eu passo a negar o nome de Jesus, quando eu começo a adorar mais a homens, a buscar recursos em homens, igreja, nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão deixando Cristo de lado. Estamos vivendo um período de Tomé, que precisamos tocar em alguma coisa para poder ter na ação divina de Deus, na ação poderosa de Cristo em nossas vidas. Se não há um objeto, se não há algo para a pessoa tocar, ela não acredita que Deus pode curar. Mas por meio do Evangelho, ao ouvir a palavra e a verdade de Cristo, você pode ser curado na alma, você pode ser curado no físico, você pode ser curado no interior. Pode haver uma obra de Deus sim na sua vida. Só que nós estamos vivendo um período em que as pessoas gritam nomes de homem: fulano me ajuda, fulano faz isso, fulano ore, fulano me cure. Mas eu quero dizer para você: só há um que pode restaurar a sua vida, só há um que pode salvar você, só há um que pode transformar a sua vida, a sua vergonha em honra. E esse homem chama-se Jesus Cristo, que está lá. Fizeram um pouco caos. E fizeram um pouco caos do quê? Pouco caos de um homem que veio trazer a esperança, a vida que está, a vida onde havia morte, a esperança quando não havia esperança. Escute isso para a gente finalizar, a igreja. Diz assim, verso 4 diz assim: certamente ele está olhando para o futuro, e isso na verdade já aconteceu. Ele certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e diz assim: levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Escute, igreja, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O Isaías está olhando algo para o futuro. O Isaías, ele deve estar alegre com essa profecia que ele recebeu. Ele está dizendo: vai haver esperança. Ele olhava para a humanidade e via uma humanidade corrompida pelo pecado, destruída pela iniquidade. Ele via a morte, ele via o mal reinando. Ele recebe essa profecia, talvez no momento mais difícil do seu ministério, e ele começa a se alegrar, ele começa a dizer: vai haver esperança para o meu povo, vai haver esperança para a humanidade, vai haver um rebento, porque esse Cristo é aquele que faz nascer água no deserto, é aquele que carrega as nossas enfermidades. Quando fala dessa enfermidade, igreja, não está falando simplesmente de uma doença física, não, mas está falando da enfermidade da alma, daquilo que o pecado está causando em nós. Aquelas pessoas, elas se sentiam injustiçadas, oprimidas, aflitas, angustiadas. Elas estavam vivendo, igreja, um momento de angústia, um momento de desespero. E Isaías via que futuramente haveria aquele que
que arrancar daquela nação, que arrancar daquele povo essa enfermidade, essa angústia, esse vazio, essa lacuna que havia na alma. Ele se alegra com isso, ele fica feliz com isso, ele adora, imagina ele adorando a Deus com isso. Mas nós, na verdade, recebemos essa profecia, estamos vivendo essa profecia. Jesus fez isso por você, Jesus fez isso por nós. Jesus nos libertou do império das trevas, Jesus nos libertou do império do pecado. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a exaltação. Então sabe qual é a minha pergunta para mim e para você? Por que viver como se não houvesse esperança? Por que viver, igreja, como se não houvesse saída? Por que você está vivendo angustiado? Por que você está vivendo oprimido? Talvez você está aqui e o seu coração está ardendo de tristeza. Pastor, eu tenho passado por um momento tão difícil, eu tenho passado por um momento tão complicado. Escute, igreja, Jesus Cristo é a nossa esperança. Quando o mundo estava sentado em trevas, quando só havia escuridão, o Senhor Jesus veio trazer a luz, veio trazer o renovo, veio trazer água no deserto, na terra seca. Então sabe que Jesus está dizendo, essa palavra, essa profecia está dizendo que a esperança para você, a esperança para você e a esperança para mim, a esperança para você chama-se Jesus Cristo. Entrega a sua vida a Ele. A escolha é nossa, a responsabilidade é nossa. Igreja, não viva mais nessa angústia, não viva mais nesse sofrimento, não viva mais como se não houvesse esperança, porque o seu Deus, o Jesus da glória, Ele é a tua esperança. Eu quero que nessa manhã você participe não como mais uma Santa Ceia, mas como a Santa Ceia, que vai trazer para você um rebento de águas, que vai trazer para você vida e esperança, que você possa sair daqui se sentindo um novo homem, se sentindo uma nova mulher, que você sinta que Cristo entrou na tua vida para restaurar. Deus entrou na tua vida para transformar a sua vida. Ainda que eu e você passamos por aflições, ainda que a gente passemos por situações difíceis, mas Ele é e sempre será a esperança do teu povo. Aleluia. Isaías profetizava algo que iria acontecer, ele estava alegre por isso. Mas nós estamos vivendo aquilo que Isaías profetizou há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo a esperança, nós estamos no meio da oportunidade. Então, a oportunidade para mim e para você, a renovo para a gente. Eu quero que você, nesse momento, tome uma decisão de aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Talvez você até já foi batizado, se não, faça isso quanto antes. Mas talvez você deve ter sido batizado, mas talvez a fé
lhe abandonou, a esperança lhe abandonou. Talvez você está aqui e talvez você já está se acostumando a viver talvez uma vida desregrada. Pastor, tenho muito tempo no Evangelho, mas ainda estou escravo da nicotina, da bebida, da mentira, da imoralidade, da cobiça dos olhos. Ainda tenho sido escravo do pecado. Então, essa manhã pode ser para mim e para você a oportunidade de matar a carne, as concupiscências da carne, e nascer da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu quero me entregar a Cristo, eu quero viver para Cristo. Nós não podemos, no nosso querer, simplesmente ser pelas benevolências que Deus pode fazer em nossas vidas, nos curar, nos prosperar, nos abençoar nossa casa, nossa família, nosso casamento. Não só isso, mas o que nós mais devemos almejar é que o Espírito de Deus, que a presença de Deus tome conta de toda a estrutura da nossa vida. Que o Espírito de Deus habite em nós, que a presença de Deus esteja sobre nós, e que sejamos selados para que um dia eu e você possamos morar com Cristo no céu. Aquele que não come e aquele que não bebe do corpo e do sangue do Senhor Jesus, já dizia o Senhor Jesus que não tem vida. Por quê? Porque não tem parte com Cristo. Mas aquele que come e bebe do corpo e do sangue do Senhor Jesus, esse tem parte com Cristo. Esse é santo diante da presença de Deus. Quando se fala de santidade, igreja, não está se falando de perfeição, porque eu não sou e nem consigo ser. Você também não é e nem consegue ser. Mas quando se fala de santidade, está se falando de uma vida separada do mundo, de uma vida separada da iniquidade. Porque o que vai levar pessoas para o inferno não é errar o alvo, não é simplesmente cometer uma atitude, um pecado, cometer um erro. Porque o pecado é isso, o pecado é errar o alvo. E toda vez como pecadores nós pecamos, devemos nos arrepender todas as vezes que pecamos. Mas o que vai levar as pessoas ao inferno, a perderem a salvação, é a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a insistência no pecado, é permanecer no erro, é continuar no erro, é amar no erro, é permanecer no erro, sabendo que é errado. Porque algumas vezes nós pecamos, algumas vezes nós deslizamos, algumas vezes nós erramos sim, mas nós não devemos permanecer no pecado, porque aí já é iniquidade. Já é iniquidade, já é o amor ao pecado. Então eu quero convidar você, que talvez você precisa, como homens que somos, falhos e pecadores que somos, sermos regenerados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Hoje, domingo de Páscoa, se comemora a libertação de um povo de sua escravidão, de sua aflição. Nós comemoramos a nossa libertação da iniquidade, do domínio do mal, do pecado, pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz. Então, devemos nos voltar para Ele, fazer ou renovar a nossa aliança com Deus, e que seja essa ceia, essa renovação de aliança para com o seu Senhor. Amém? Quem está entendendo isso? Igreja, sentado mesmo, coloca a mão no seu coração, e você vai nesse momento suplicar pela misericórdia, pela graça do Senhor Jesus,
Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, meu Pai. Limpa-nos, removendo, Senhor, de nós toda iniquidade que tem feito separação, meu Deus, do Senhor para conosco. Jesus, toca-nos, ó Deus, toca-nos com a tua graça, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, porque queremos ser limpos, queremos ser regenerados, meu Deus. Lava-nos, Senhor, e toca-nos, ó Deus, com teu amor, teu perdão. Peça perdão para Deus, igreja. Peça misericórdia para Deus, igreja. Aleluia. Abra seus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por esse momento, Senhor. Igreja, receba o corpo de Cristo. Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero existir, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual não venho.
Jesus. Lava o nosso coração, Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Faça em nós, meu Deus, uma esponja bebida do teu sangue, para limpar toda iniquidade, toda hipocrisia que temos cometido, Senhor. Salva nosso coração, meu Deus. Lava-nos do pecado, meu Deus. Limpa-nos, Senhor. Queremos ser limpos, meu Deus. Perdoa os pecados que temos cometido, Pai. Meu Deus, perdoa-nos, Senhor, e receba a nossa oração, a nossa adoração. Que não venhamos comer e beber um simples pão, um simples suco, mas que seja agora, Senhor, este elemento teu corpo, que foi moído pelos nossos pecados, Senhor. Igreja, levante o corpo de Cristo neste momento. Senhor, graças eu te dou. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, santifique e abençoe. E quando a gente comer, meu Deus, do teu corpo, que venhamos ser sarados, santificados, renovados, abençoados, meu Deus, pelo teu Espírito, pelo derramamento da tua presença em nós. Que o Evangelho de Cristo, Senhor, venha contagiar nosso coração e que saia mentira e que entre a verdade em nós. Pai, santifique e nos abençoe, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado o braço, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Igreja, sem pressa, bem devagar, coma do corpo de Cristo, trazendo a memória o que Jesus fez por você e por mim naquela cruz. Coma bem lentamente, lembrando do que Jesus fez por nós na cruz. Aleluia. Levante o cálice contendo o sangue de Cristo, igreja.
lavados e remidos pelo teu sangue. Santifica, Senhor, e traga em nós, meu Deus, a promessa da salvação. Salva-nos, ó Deus, e seremos salvos. Limpa-nos e seremos limpos. Faça em nós o que homem algum pode fazer, Senhor, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Igreja, bem lentamente, beba do sangue do Senhor Jesus e não tenha pressa. Aleluia. Não amasse o cálice que contém o sangue de Cristo. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu santo nome. A igreja deve adorá-lo. A igreja deve dizer: te amo. A igreja deve dizer: aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Maranata, ó Senhor, aleluia. Bendito seja, glorificado, exaltado, Deus maravilhoso. Jesus, eu te amo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, Espírito Santo, aleluia, aleluia, Espírito Santo, glorificado seja, glória, 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 aleluia. Oh, receba o Espírito Santo de Deus. Se você quer ser batizado, se você quer ser sarado, então vai dizendo aleluia, diga glória, 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 diga Hosana, Hosana, aleluia, aleluia, oh glórias e glórias e glórias, aleluia. Oh, bendito seja, Senhor, aleluia, 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 Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor, é Deus da glória. É bendito, é maravilhoso, é soberano. Te amamos, meu Pai. Oh, Senhor, aleluia, podem bendito seja aqui te encontro, Senhor, em meio com vida e ao teu nome clamarei. Bendito seja, sempre amei nas ondas olharei. Se emagrecer, somente te descansarei, pois eu sou teu.
Bendito seja, Senhor, teu nome, glorificado e exaltado é o Deus da glória. Pai querido e Pai amado, que seja a igreja, Senhor, sarada, fortificada, que aquele que, ó Reis, meu Deus, necessite de um milagre, que nessa manhã o Senhor possa conceder ao teu povo. Igreja amada e querida, levanta a sua mão por gentileza e diga: Senhor Jesus, eu entrego minha vida, meus caminhos, a minha família e também a minha saúde nas tuas mãos. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me escolhido. Diga graças a Deus e aplauda esse Deus maravilhoso, santo e Deus bendito. Esse Deus é digno de ser glorificado. Igreja, quando você se entrega, se lança de verdade, de todo o seu coração ao Senhor Jesus, então Deus, Ele cuida de você. Nós estamos vivendo o tempo da oportunidade, o tempo da esperança. Então não viva mais de cabeça baixa, triste, sem esperança, oprimido, porque Cristo é sua esperança. Se você dobrar o seu joelho e clamar a Ele, então Ele vai vir ao seu encontro para lhe ajudar, para lhe auxiliar. Você não está sozinho, ainda que você não possa vê-lo. Isso nunca vai mudar o fato de que Jesus está perto de você. Jesus está próximo de você. Amém, igreja? Jesus está bem perto de você. O Isaías falava com alegria o que ia acontecer em tempos futuros. E nós vivemos esse tempo que os anjos queriam, ansiavam em saber desse tempo. Os profetas queriam estar vivendo esse tempo. E nós hoje temos o privilégio de estar vivendo o tempo da oportunidade, o tempo da esperança. Amém, igreja? Você vive isso. Você está vivendo isso. Então confie em Deus de todo o seu coração. Queridos, eu gostaria que